2 Samuel capítulo 3, o versículo 1 apenas. Qualquer coisa o Nicolas vai projetar ali no telão. Aliás, o Nicolas, no final, vamos orar pela vida dele. Hoje ele está ficando mais experiente, né? Aleluia, mais um ano de vida. Glória a Deus, meu filho. Que Deus traga muito juízo, né? Aleluia. Glórias a Deus. Abriram 2 Samuel 3, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi ia se fortalecendo, mas os da família de Saul iam se enfraquecendo. Então a família de Davi ia se fortalecendo e a do rei Saul ia se enfraquecendo. Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo, Senhor. Usa a vida do pastor Júlio como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, então não economiza, não seja pão duro. Vai gloriando em nome de Jesus. Me ajude a pregar, tá bom? Eu conto com você. Glória a Deus. Repita assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Pode aplaudir. Glória a Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está garantindo para você que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, você é, em nome de Jesus. Não deixa nenhuma palavra contrária, ninguém vir no teu ouvido. Não empresta ouvido para as pessoas que são matadores de sonhos, derrotados. Não, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem uma identidade em Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Há um reino preparado para nós, aleluia. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Há uma mansão celestial para nós, aleluia, glória a Deus. Então é motivo para você aí glorificar, exaltar e adorar esse Deus maravilhoso. Nós lemos na oferta o livro de Samuel e novamente estamos lendo o livro de Samuel. Deixa eu só trazer você aqui para dentro da introdução, para que colocar você aqui dentro da linha de raciocínio para continuarmos a nossa ministração desta noite. O livro de Samuel, você vai ler a Bíblia no Velho Testamento, vai encontrar e vai perceber que tem dois: 1 Samuel e 2 Samuel. Há controvérsias de quem acha quando falam quem escreveu este livro, porque muita gente dá o crédito ao profeta Samuel, que ele seja o autor do livro, mas na verdade nós não podemos afirmar. Então, quando você pega a Bíblia e você lê sobre quem é o autor, vai estar escrito desconhecido, porque nós não podemos afirmar uma coisa que nós não temos certeza. Quando você acha, significa eu não tenho certeza. Então você não pode afirmar que ele é o autor, apesar de muita gente defender a tese e falar: não, eu acho que é. Então beleza, glória a Deus, não vamos brigar por isso. Continue com a sua linha de pensamento. Por que o livro de Samuel ele foi escrito? Qual é a finalidade dele? O livro de Samuel está findando o tempo dos juízes, porque no tempo aqui onde foi escrito o livro de 1 Samuel, quem estava ditando as regras do mundo ali em Israel eram os juízes, como Sansão, Débora, o próprio Samuel era um juiz, além de ser profeta. Então ele era muito respeitado, honrado, era uma autoridade, um homem de Deus, um sacerdote, um representante de Deus na terra. Então Samuel ali, ele foi o último dos juízes. Então estava findando o tempo dos juízes
e ali estava nascendo o começo da monarquia, aonde, você sabe, começou a vir os reis reinando sobre as nações. Israel, quando percebeu que as nações vizinha tinha rei, eles viram o modelo e falaram: nós queremos ser igual a eles. E pediram para o Samuel, falaram: Samuel, nós queremos que um rei seja levantado e ele governe sobre nós. E eles pediram, o povo pediu, e foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. O livro de 1 Samuel, quando você lê todinho o livro, você vai ver que 3 personagens se destacam. Primeiro é o Samuel, o profeta Samuel, que, como eu disse, é o último dos juízes. Segundo, o rei Saul, um rei, o primeiro rei de Israel, um rei que foi levantado porque o povo pediu, um rei que começou bem, mas nós vamos ver que já vamos estudar, não terminou nada bem. E a terceira pessoa, o rei Davi, o rei modelo, um rei segundo o coração de Deus, um rei honrado, admirado, respeitado até hoje lá em Israel. Tanto é que, se você pegar a bandeira de Israel, você vai ver no meio a estrela do rei Davi, para você ver que honra, como eles admiravam este rei. E no capítulo 13 de 1 Samuel, quando lemos, nós vemos ali o rei Davi, este rei honrado, este rei admirado, sendo ungido pelo profeta Samuel. A primeira unção de Davi. Por que primeira, pastor? Porque até Davi chegar no trono, e eu já explico, ele teve 3 unções na vida dele. A primeira foi aqui, quando Saul começou a pisar na bola. Saul era o rei que ele tinha tudo para dar certo. Ele era só trilhar os caminhos de Deus, obedecer os princípios, os mandamentos. Só que Saul decidiu trilhar outros caminhos, porque nós temos livre-arbítrio, igreja, e as nossas decisões, elas nos custam às vezes muito caro. E foi o que aconteceu com o rei Saul, porque ele tinha tudo para dar certo. Mas aí, quando nós começamos a ler a Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8 em diante, nós vemos aquela história, porque nós sabemos que quando o povo ia para a guerra, eles ofereciam sacrifícios, holocaustos ao Senhor, para que eles pudessem ir bem na guerra, para que eles saíssem da guerra vitoriosos. E quem colocava o holocausto, o sacrifício, o fogo, era o profeta, não era o rei. E a Bíblia fala que eles estavam em Gilgal, e passou 7 dias, o profeta Samuel estava demorando, o povo começou a ficar inquieto, e Saul não soube lidar com aquele momento. Ele pegou o fogo, foi lá e queimou o sacrifício. E quando ele faz isso, começa a pegar fogo, Samuel aparece no horizonte. E Samuel chega e fala assim: o que está acontecendo aqui? Chama Saul, fala: quem colocou fogo no holocausto? Ele falou: não, quis dar uma testada, quis justificar o que não é justificável. E aí ele: não, o povo ficou inquieto, você demorou para chegar, achamos que você não ia vir, eu fui lá e coloquei. A atitude do rei foi boa, mas desagradou o coração de Deus. E Deus disse do coração de Samuel, para dizer para Saul: hoje o Senhor te confirmaria o teu reinado, só que ele está decepcionado com você. E o rei Saul continua a pisar na bola. Ele usa de intimidação. Tem uma passagem que o povo está voltando da guerra cansado, com fome, sem dormir, com sede, e eles falam: a gente precisa descansar, a gente precisa comer. E Saul fala: não, nós vamos voltar para a guerra. Aí falam para eles: rei, o povo não quer ir, o povo está cansado. Ele pega um boi, picota o boi, coloca num carro de boi, sai pelo arraial mostrando o boi picado, e ele diz assim: olha, quem não me obedecer vai ficar igual esse boi, usando de intimidação contra o povo.
Era uma pessoa que lá em 1 Samuel capítulo 15, temos aquela passagem também, aonde Deus diz para ele: vai à peleja contra os amalequitas, extermina tudo, porque para mim tudo é anátema, maldito, eu não quero nada para despojo, não traz nada de recompensa de guerra, extermina tudo. Saul vai com o exército, mas poupa o gado. E quando Samuel chega e ele ouve o mugido, ouve o barulho de gado, ele fala: mas peraí, você não exterminou? Não, aí vem de novo o atestado, né? A argumentação: não, sabe o que é? O gado era gordinho, a gente viu que era coisa boa, a gente separou para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí vem um princípio do Senhor, em 1 Samuel 15, 22, aonde o profeta diz para o rei: obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia. Então obedeça a Deus e você vai viver bem. E aí nós vemos na caminhada do rei Saul, ele pisando na bola, ele buscando orientação da mãe de nada, vai numa vidente, numa cartomante, uma feiticeira, procurando trabalhos com ela. O fim dele foi triste, morreu em batalha, ele se suicidou. Olha que terrível. Tudo isso por causa de uma decisão errada. E aqui, quando eu falei em 1 Samuel capítulo 13, Davi, Deus já tinha se entristecido de Saul, e mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, e falou: eu vou ungir um dos filhos de Jessé. E você conhece a história. Passaram todos os gatões da casa de Jessé, os valentes, os fortes, os bombados, sarados, e cada um que passava, Samuel olhava e falava: não, deve ser esse. E Deus falava no coração do profeta: não é. O homem vê o coração, não, o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. E aí ele unge o menor da casa, Davi. O que eu quero dizer com o menor da casa? Talvez você se sinta o menor desta casa, talvez você se sinta o mais inferior desta casa, mas eu quero te dizer, na presença de Deus você é um gigante. Aleluia. Você tem muita força. Aleluia. A pessoa mais fraca espiritualmente que está neste lugar agora é mais forte do que qualquer secretaria do inferno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então toma posse da sua identidade como filho, como filha. E olha que interessante sobre Davi. Eu falei que nessa ocasião Davi foi ungido pela primeira vez, mas ele não tomou o trono. Ele podia, ele falou: não, agora eu sou o rei, o profeta me ungiu, ele falou que sai Saul, o trono é meu. Só que ele era obediente, ele era servo. Ele podia, mas ele sabia que estava no trono uma pessoa que Deus colocou, e ele falava: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se foi Deus que colocou, Deus vai tirar, no tempo oportuno Deus vai me mostrar para me sentar ali. Queridos, foi difícil. 15 anos Saul perseguindo Davi, Davi tendo que se esconder nas montanhas, nas cavernas, em tudo que é buraco, e Saul perseguindo. Você sabe a história? Davi, Deus colocou Saul na mão de Davi. Davi teve a oportunidade de matar. Aí ele vai e corta um pedaço da orla ali do manto de Saul, e depois, quando ele está à distância, ele balança, mostra e fala: aqui, rei, Deus me entregou hoje você na minha mão, eu podia ter te matado, mas eu tenho um princípio comigo: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Aleluia. Então eu tenho muito respeito. Às vezes a gente brinca um pouquinho, né? Fala das irmãs do coque, né? Fala das irmãs da saia, mas a gente tem muito respeito e muito temor quando a pessoa é uma pessoa de Deus, de oração. Muito cuidado quando você fala ou quando você toca no ungido, numa ungida do Senhor. É muito perigoso. E aí passa 15 anos Davi fugindo para lá e para cá. Tem uma ocasião que Davi, ele pega seus pais, vai para a região da Fenícia,
Lá ele pega o rei, que é inimigo de Israel, e ele diz para o rei: olha, eu sei que a gente não tem uma boa, né, um bom relacionamento, mas eu preciso da tua ajuda. Fica com os meus pais aqui, protege eles, por favor, até a hora que Deus me mostrar o que Ele quer da gente. E isso acontece, ele precisa pedir ajuda para os inimigos, porque Saul está perseguindo, até o dia que acontece Saul morrer em batalha, ele se suicida, até isso acontecer. E nessa ocasião, Davi ele é ungido pela segunda vez. Ainda não é sobre todo Israel, ele é ungido em Judá, na cidade de Hebrom, e ele está ali governando uma parte de Israel. Então se passaram 15 anos, e depois que ele foi ungido pela segunda vez, se passaram mais 7 anos, 22 anos, 15 mais 7, 22 anos depois, foi que as nações reconheceram que Davi era homem de Deus. Chegaram nele e falaram assim: a gente vê que Deus é contigo, e nós queremos que você reine e governe sobre todas as nossas nações. Aí sim, depois de 22 anos, Davi senta no trono, e agora ele não precisa mais se preocupar, não precisa fugir, porque ele não é um procurado pela justiça, agora ele é rei sobre toda Israel. Duas coisas eu aprendo: Davi, ele tinha propriedade para dizer e escrever o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então aprenda com o rei Davi, aprenda com ele a esperar no Senhor. Está demorando, você às vezes está questionando: eu não estou ouvindo a voz de Deus, parece que eu estou no deserto, eu olho para todo lado, eu não vejo uma luz no final do túnel. Espera, Deus não se esqueceu de você, Deus não está demorando, Deus ele está caprichando no teu milagre, e quando o teu milagre vir, vai ser demais, vai ser bênção. Pode aplaudir, porque Jesus merece, porque Deus merece, aleluia. E quando essa coisa de acontecer, a terceira unção, se dá aqui em 2 Samuel no livro. Você começa a ler 2 Samuel, a partir do capítulo 4, e realmente no capítulo 5 concretiza, estabelece o reinado de Davi sobre todo Israel, e aonde Davi começa a organizar a casa dele, colocar a casa em ordem. E aí os inimigos também praticamente já foram extintos. Começa a diminuir a procura de guerra, essas coisas, porque Davi ele começa a organizar a sua família, a sua casa, aleluia. E eu falei um pouco sobre Davi, mas deixa eu falar também, voltar atrás, sobre Saul. Saul, ele tinha tudo para dar certo, mas ele não deu. Por quê? Por causa das suas decisões, por causa do seu temperamento. Saul, ele se achava a última bolacha do pacote, se achava a última Coca-Cola da prateleira. Ali enchia o peito e diz: eu faço, eu aconteço, na força do meu braço. É arrogância pura. Mas olhando a vida e o exemplo de Saul e Davi, a gente vê a diferença, os opostos, e a gente se pergunta assim: por que um deu certo e por que o outro não? As escolhas que cada um fez, os caminhos que cada um tomou. Quando a gente vê a história do filho pródigo, podia ter dado tudo errado por filho pródigo, se ele tivesse o orgulho dominado do coração dele, falado: eu vou pedir perdão para meu pai, vou nada, vou me humilhar para meu pai, vou nada. Ele poderia ter morrido na miséria, ali comendo lavagem dos porcos, as bolotas dos porcos. Mas ele falou não, o orgulho ele deixou de lado. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou pedir perdão, vou dizer assim: pai, pequei contra os céus, contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um escravo da tua casa. Olha o coração do filho. E você sabe o que aconteceu, você sabe qual foi o resultado. Você acha que Judas, que traiu Jesus, Judas Iscariotes, se ele não tivesse pedido perdão para Jesus, você acha que ele não estaria vivo?
Mas o coração é orgulhoso, não, eu não vou não, foi lá e se matou, se suicidou, optou pelo caminho mais curto. Queridos, quando você toma uma decisão errada, quando você quer ir por um caminho, pegar atalhos, o diabo está ali preparando tudo. Ele está com o barquinho, com tudo preparado para você pegar o atalho e não receber a bênção de Deus. Então vigia em nome de Jesus. O inimigo, ele quer tirar da tua vida, ele quer tirar as promessas de Deus sobre a tua vida, ele quer abortar os planos de Deus sobre a tua vida. É como a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8: ele fica ao redor, rugindo, bramando, igual um leão faminto, procurando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brechinha. A gente dá uma brechinha para ele entrar com os 2 pés no peito, assim, sem dó. Em nome de Jesus, você não faça isso. Fecha essa brecha, fecha essa porta, fala: aqui não. Aqui, nós estamos aqui selados pelo sangue do Cordeiro, aleluia. A minha casa, a minha vida está selada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Igreja, Deus, ele tem um grande avivamento para nós como igreja, eu creio. Você crê? Diga assim, amém. Deus tem grandes projetos para realizar em nosso meio, eu creio. Você crê? Diz assim, amém. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer como igreja é transicionar nossa mente. Há muitas pessoas que ainda não fizeram isso. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, rapidinho aí, no gatilho aí, Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovai-vos o vosso entendimento, para que entendeis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita na nossa vida. O que Deus tem para nós é isso, é bom, é agradável e é perfeito, aleluia, aleluia. Quer um exemplo do que eu estou falando para você entender? Hoje, muitas pessoas são movidas pelas necessidades. Eu preciso, eu vou. Se eu não preciso, eu não vou. Eu preciso, eu me esforço, eu bato, eu vou atrás, eu quero. Mas se eu não preciso, eu relaxo, aí eu não vou. As pessoas são assim. O que eu quero dizer para você? Talvez você fale assim: pastor, então é errado eu vir para a igreja para procurar, vir atrás da minha bênção, do meu milagre? Não, você está certo em estar aqui buscando a sua bênção, o seu milagre, mas que a sua motivação não seja só o milagre e só a bênção, mas seja o dono da bênção, a presença dele na tua vida. Se você tiver a presença dele na tua vida, vai fazer diferença tudo. É o que diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão vir a reboque, ó. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você, aleluia, glória a Deus. Quando você entende isso, vira uma chave na tua vida. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo é destruído porque falta entendimento. E é uma verdade. Muitas pessoas não leem a palavra de Deus, não buscam o Senhor em oração, em propósito de jejum. Falar em oração, nós temos domingo relógio de oração, hein? Glória a Deus. Começa às 11 horas e vai até às 17. Rafael, se quiser vir dar uns glória a Deus aqui, orar com a gente, domingo, ó, das 11 horas até às 17, vamos estar aqui. Quiser acompanhar a Esther e a Elda, elas vão vir 11 horas. Vamos estar aqui, vai preparar o ambiente aqui para buscar a presença de Deus, clamar o favor de Deus, e vocês todos estão convidados em nome de Jesus. Então, gente, tem gente que não vai atrás disso, não busca, mas prefere às vezes buscar cortar atalhos. Vocês sabem que de vez em quando eu ligo, né? Eu ligo, principalmente, né? A Kelly é testemunha, né? Faltou, começou a faltar, eu liguei. O que está acontecendo, Kelly? Né? Fala para mim, né? Eu ligo. Aí uma irmã, mas isso já tem um tempo, não é recente, já faz um tempo. Uma irmã parou de vir, eu liguei para ela e falei: ô minha querida, aconteceu alguma coisa, você não está vindo, senti sua falta? Ah, pastor, estou chateado com Deus,
estou chateado com o pastor. Eu falei, comigo? Não, com você não, pastor, o outro pastor. Eu falei, que pastor? Não, é um pastor de uma igreja que eu fui visitar. Eu falei, mas que igreja? Você é da nossa, o que você foi fazer em outra? Não, eu fui visitar outra. E ali ele fez uma profetada, fez uma profecia e não deu certo. Eu falei, mas querida, o que Jesus tem a ver? O que a nossa igreja tem a ver? O que você está falando? Por causa disso você deixou da caminhada? E era uma pessoa que estava conquistando, estava assim, rompendo em fé, estava crescendo na presença de Deus. Abortou tudo, era o que o inimigo queria. Foi exatamente o que o inimigo queria fazer, foi o que fez. E há princípios que a gente tem que, decisões que a gente tem que tomar, que são bênção para a nossa vida. Por exemplo, eu saio para ministrar num lugar, eu vou viajar, ou se eu tiver que fazer uma operação, coisa assim, eu jamais faço isso sem comunicar ao meu líder, porque ele é minha cobertura, ele ora por mim. Então quando eu vou ministrar em outro lugar, eu falo para ele, estou indo lá no nosso brother, nosso amigo, lá na igreja do pastor tal, ora por mim, né? Abençoa. Quando eu estou do lado dele, eu falo, bota a mão no coco, abençoa. Irmãos, é nítido, quando a gente chega no lugar, parece que os céus estão abertos. Agora eu já tive a experiência de ir na rebeldia, né? Ir por debaixo dos panos sem pedir a bênção, e chegar no local, o teto assim está de bronze, está de cinza. Você não consegue, está fechado, o céu está fechado. Você ali começa a pular, cisca para um lado, cisca para o outro, e você não consegue arrancar um glória a Deus da igreja. Aí você começa a ver assim, cair neve na igreja, e você vê o pinguim do pica-pau andando na igreja, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque decisão errada, não buscou a cobertura, não buscou a bênção. Uma outra coisa também, que muitas pessoas a gente vê nessa caminhada, tomaram uma decisão errada. Quando uma pessoa de repente quer sair do ministério, é honra você chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu vou para outro ministério, ore por mim, me abençoa. Aqui se você fizer isso, eu vou ficar triste, mas eu não vou privar você disso. Você tem total liberdade. Se você não quiser pertencer ao ministério, você tem total liberdade de ir para onde você quiser. A gente fica triste de perder um discípulo, mas eu entendo que se você está querendo ir para outro lugar, significa que o seu coração não está mais aqui. E eu não vou pôr barreira, até porque se lá não der certo, e eu pus uma barreira, um jugo sobre a tua vida, você não vai querer voltar mais. Eu tenho que deixar a porta aberta, aleluia. Eu tenho que deixar a porta aberta, porque se você lá atrás falar, não, eu vou voltar para a casa do meu pai lá, do meu paizão Júlio, as portas estão abertas, a gente está de braços abertos para te receber. E eu tenho a experiência de todo mundo que saiu e pediu, pastor, ora por mim, a gente orou, todos estão bem. A gente olha, a gente liga, a gente conversa, a gente vê as pessoas dando testemunho, andando com Deus, rompendo em fé. Mas a gente, em contrapartida, as pessoas que decidiram sair debaixo de desonra, debaixo de rebeldia, não pedindo a bênção, a gente vê batendo cabeça, chutando lata, as coisas não rompendo, não dando certo. Isso é decisão, queridos. Decida hoje tomar a decisão correta, fazer a coisa certa. Entenda uma coisa, lá quando lemos a história de Jacó e do seu irmão Esaú, e muitas vezes as pessoas falam assim, Jacó era suplantador, ladrão, né? Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú. Jacó não roubou, ele negociou. Ele foi ali malandro, ele renegociou. Foi Esaú que deu de bandeja a bênção. Esaú poderia ter dito não, teria negado. Ele fala na Bíblia, você lê, ele fala assim, me dá aí, porque eu estou morrendo de fome. Não estava nada, não é morrendo de fome. Ele estava com fome, mas não estava morrendo não. Ele podia esperar. E aí ele vende a primogenitura, o direito da bênção da primogenitura, por causa de um prato de lentilha. Olha só. E você sabe o que aconteceu? Esaú, ele não valorizou a unção na vida dele, ele desprezou.
E quando você despreza a unção sobre a tua vida, você perde. Se eu não valorizo, eu perco. Então, tem unção para nós, para essa igreja, em nome de Jesus. Tem unção para a tua vida. O Senhor te escolheu para sal e luz aonde você for, no seu emprego, no meio da sua família, aonde Deus te enviar. Você é sal e luz. Sabe o que a Bíblia diz? Coloca para mim 1 Pedro 2,9, por favor. 1 Pedro 2,9. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de nós? Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É a luz de Jesus Cristo. Essa luz que emana quando alguém olha para você e fala assim: ah, eu não sei o que você tem, mas eu vejo um brilho diferente, um olhar diferente. É Jesus, é o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Aí quando isso acontecer, você, Jesus neles. Aproveita, evangeliza, testemunha, prega a palavra, joga a rede em nome de Jesus. Aproveita. O Senhor nos escolheu para ser sal e luz. A unção de Deus em nossa vida é que vai fazer toda a diferença. Ela faz você ver o que você nunca viu. A unção de Deus faz você ter o que você nunca teve. E a unção de Deus faz você fazer o que você nunca fez. Aí às vezes você ora por alguém é curado e você, meu Deus, mas não é você, é a unção de Deus que está sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, usando a tua vida para ser canal de bênção, aleluia, para outras pessoas. O nível da tua entrega vai declarar aonde você vai chegar. Então nesta noite eu quero pedir que você fique de pé. Nós vamos orar, e que você possa colocar o teu coração e se entregar mesmo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida de uma forma extraordinária. Nesta noite se mova. A equipe de louvor pode vir aqui para deixarmos um louvor no altar depois que nós orarmos. Se mova na direção de Deus em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos, vamos orar?